Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Graças a Deus que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na sua casa mais uma vez, para juntos louvarmos ao Senhor, Ele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, e para também meditarmos na palavra do Senhor nesta noite. O texto que temos lido encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo 4, a partir do versículo 35, um texto bem conhecido de todos os leitores da Bíblia Sagrada. O tema do texto, segundo o editor da Bíblia que aqui tem em mãos, diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Jesus estava com os discípulos à margem ocidental do Mar da Galileia, e aí os convida para ir para o outro lado. O Mar da Galileia é um lago de água doce, cerca de 9 quilômetros de largura por 20 de comprimento. Jesus então convida os discípulos a ir para o outro lado. Ele disse simplesmente: passemos para a outra margem. E os discípulos então entraram no barco com Jesus. Jesus, aproveitando aquele período de tempo que estaria inativo, visto que os discípulos é que estavam atravessando o mar com o barco, então deitou-se e dormiu. Mas de repente foram pegos por uma tempestade. O vento que sopra e levanta grandes ondas, de maneira que os discípulos, que eram pescadores experientes, acostumados àquele mar, àquele lugar onde nasceram e cresceram e dele faziam a sua profissão, pois eram pescadores, muitos deles, eles estavam acostumados àquele mar, mas de repente eles viram-se pegos por uma tempestade tão forte que achavam mesmo que iam morrer. Pois aquele que vai despertar a Jesus diz assim: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus levantou-se, olha para o vento e diz: aquieta-te. E para o mar e diz: cala-te. E imediatamente se fez bonança. E então os discípulos ficaram abismados com aquilo e eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como que uma tempestade se elimina em uma fração de segundos? Como é que a natureza pode ser controlada desse jeito? Mas nós podemos observar esta passagem e extrair dela algumas lições para as nossas vidas. Porque talvez muitos de nós nunca enfrentemos uma tempestade de água, de nuvens, de vento. Talvez muitos de nós nunca tenhamos tido a oportunidade e nunca na vida possamos ter a oportunidade de enfrentar uma tempestade, um tufão ou algo parecido. Mas a nossa vida é cheia de coisas que nos pegam de surpresa, que às vezes causam estragos tão grandes quanto uma tempestade. Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema de ordem emocional, de saúde, de desavenças na família, de perseguição no emprego, em outro lugar, e às vezes nós somos pegos de surpresa, ninguém estava preparado para aquilo, estava tudo indo tão bem, e de repente tudo vira o avesso e as coisas começam a ser completamente reviradas na nossa vida e parece ser uma tempestade. Parece que de repente nós que estávamos indo tão bem, somos pegos por uma situação inesperada
e até pensamos que desta vez não passa, dessa a gente não consegue escapar, essa parece que é a pior de todas que já enfrentamos. E muitas vezes nós precisamos observar qual é a razão ou qual a origem da tempestade. Algumas vezes a tempestade ocorre por causa dos outros. Marcos, que escreve o texto, diz que Jesus convidou os discípulos a passar para outra margem e eles, entrando no barco, foram com Jesus e disse: havia também com ele outros barquinhos. Era Jesus quem estava indo com os discípulos para aquele lugar, mas os outros barquinhos que estavam vindo com ele também foram pegos pela mesma tempestade. Às vezes não foi eu, não foi você que provocou o problema, mas nós somos envolvidos nisso. É o meu vizinho que não tapou a água do que estava acumulado e pneu velho e coisa desse tipo, e de repente alguém na nossa casa com dengue. A culpa não foi sua, foi o vizinho. É alguém que vai andando na estrada e de repente uma outra pessoa embriagado vem, bate no seu carro e lá se vai um problema. E a culpa não foi sua, foi de outra pessoa, mas é a tempestade que chega. Mas às vezes nós mesmos somos os responsáveis pela situação. Sabe quem foi que convidou os discípulos para ir para outra margem e sabia que eles passariam por dentro de uma tempestade? Foi Jesus. Jesus mesmo é quem convidou os discípulos para que fossem com ele para aquele lugar. Será que Jesus não sabia que uma tempestade se aproximaria e que eles seriam pegos pela tempestade? Sim, com certeza, Jesus sabia, ele conhece todas as coisas. Mas muitas vezes esse tipo de situação Deus permite em nossa vida para que nós possamos ser forjados, para que possamos ser trabalhados, para que possamos experimentar coisas novas de Deus, sair um pouco da nossa zona de conforto. Muitas vezes nos permite que nós sejamos trabalhados pelo Senhor. Aquilo que o salmista diz no Salmo 119, ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Às vezes a tempestade vem, e ela vem exatamente para que nós possamos aprender mais algumas coisas a respeito da nossa vida cristã e do nosso relacionamento com Deus. Então eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite algumas lições que nós podemos extrair sobre as tempestades que vêm sobre a nossa vida e como nós devemos agir e estar preparados para momentos como estes. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus levou os discípulos para aquele outra margem do rio, do lago. Ele queria que eles fossem trabalhados mesmo naquela situação, porque muitas vezes Deus permite situações na nossa vida para que nós possamos desenvolver algo muito importante na vida de todo crente, que é a dependência em Deus. Às vezes nós nos achamos muito seguros, muito senhores de si, que nós temos o controle de tudo e da situação, e de vez em quando Deus permite uma tempestade para que nós possamos entender aquilo que Jesus disse. João capítulo 15, Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podereis fazer. Nós precisamos do Senhor e dependemos dele, porque na vida espiritual, queridos, o nosso crescimento é inversamente proporcional ao que há na vida natural. Na vida natural, quando nasce o filhote, ele é muito dependente dos seus pais, e à medida que cresce, ele se torna mais independente. Mas o bebê humano é o mais dependente que há de todos os animais, porque o filhote da pata nasce ali, o patinho, e aí quando você pensa que não, ele entra dentro d'água e não fez nenhum curso de natação e ele já sabe nadar e vai embora. O filhote da égua, da vaca, quando ele consegue se firmar
nas patas, daqui a pouco ele já está correndo e está pulando. Mas o filhote, o filho do bebê humano, o bebê humano é completamente dependente dos pais. Ele consegue se afogar em 2 dedos de água se você deixar ele sozinho dentro da banheira. Ele depende dos pais para tudo, para comer, para todas as suas necessidades. Mas ele vai crescendo. Ele aprende a comer sozinho, aprende a sentar sozinho, aprende a caminhar sozinho, daqui a pouco ele já sabe vestir-se sozinho, daqui a pouco ele já sabe sair de casa sozinho, e um belo dia ele se casa, vai embora e fica completamente independente dos seus pais. Na vida natural é assim, quanto mais crescidos, mais independente dos pais a gente se torna. Na vida espiritual é exatamente o contrário. Quanto mais maduros na fé, quanto mais crescidos na experiência espiritual, mais dependentes de Deus nós ficamos. Quanto mais nós crescemos, mais experimentados ficamos e mais descobrimos que nós não sabemos de nada, não podemos nada, não fazemos nada sem Deus, e que Ele sabe tudo, pode tudo e faz tudo. Então, mais dependentes nós nos tornamos. Deus queria permitir muitas vezes situações na nossa vida para que nós possamos aprender a depender mais do Senhor. E assim Jesus leva os discípulos, pescadores experientes que são, eles estão num barco, dentro do seu próprio barco e no mar que eles conhecem, mas de repente se veem pegos numa tempestade que parece que não vão escapar, e eles entendem, precisam de Jesus para sair daquela situação. Porque o crescimento espiritual, queridos, muitas vezes só vem exatamente por essas circunstâncias que Deus permite ser trabalhado. Não é uma questão de tempo de crente, não. Maturidade não é uma questão de tempo simplesmente. Assim como na vida, há pessoas que têm 30 anos de idade, mas parece que ainda se comporta como quem tem 12, tem gente que tem 15 e já se comporta como quem tem 30. Eu li um excelente livro, As 7 Leis do Aprendizado, do Dr. Bruce Wilkerson, e ele conta uma experiência que, sendo professor de uma faculdade, foi-lhe dada a oportunidade de ensinar a uma turma uma disciplina que muitos professores desejavam, e o reitor da universidade deu a oportunidade para ele. E um professor mais antigo foi reclamar do reitor, dizendo: mas como que você deu a oportunidade para o novato e não deu a oportunidade para mim, porque eu tenho 25 anos de experiência. E o reitor disse para ele: não, você não tem 25 anos de experiência, você tem 1 ano de experiência repetido 25 vezes. Porque do mesmo jeito que ele era no primeiro ano, continuava até então. Assim parece ser alguns crentes também. Alguém diz assim: não, eu tenho 30 anos de crente, e a gente podia dizer: não, você tem 1 ano de crente repetido 30 vezes, porque parece que ainda é novo convertido. Ainda precisa aprender a muita coisa no relacionamento com Deus. E como é que desenvolvemos isso? E como atingimos essa maturidade? Como é que nós vamos crescendo? Muitas vezes Deus permite as tempestades para que nós possamos ser trabalhados, para que aprendamos a depender do Senhor e cada dia estarmos aprendendo mais a deixar a nossa vida nas mãos daquele que pode todas as coisas. A segunda coisa que nós podemos aprender com as tempestades é que elas vêm, mas não vêm para nos deixar sós. É que a tempestade vem, mas nós temos sempre Jesus conosco. Vem uma tempestade, vem, mas escute, Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, então vai tudo muito bem. Porque se nós temos Jesus na nossa vida, então nós podemos estar seguros de que a tempestade virá, mas nós a enfrentaremos com Jesus.
e Ele estando conosco, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, diz o apóstolo Paulo. Logo, nós teremos sempre a companhia de Jesus conosco, porque Ele mesmo nos prometeu. Mateus capítulo 28, versículo 20, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É difícil, a situação muitas vezes é complicada, mas se Jesus está conosco, então nós marchamos e enfrentamos e vamos avante, porque Ele estando conosco, nós temos a certeza da vitória. Conta a história que no ano de 1923, o então jovem obreiro Paulo Leivas Macalão escreveu uma carta para o missionário Gunnar Wingren, que era o pastor da igreja em Belém do Pará, pedindo que enviasse um obreiro para abrir o trabalho, oficializar o trabalho no Rio de Janeiro. E orando ao Senhor e pedindo a direção de Deus sobre quem seria o obreiro que deveria enviar, Gunnar Wingren sentiu-se direcionado pelo Senhor que ele mesmo deveria ir para o Rio de Janeiro e oficializar aquele trabalho ali, e pedindo a confirmação ao Senhor sobre essa situação. Então Deus deu a letra do hino 523 à nossa irmã, 515 melhor, a nossa irmã Frida Wingren. E ela, cantando este hino, foi a resposta de Deus para o missionário Gunnar Wingren, e ele dizia: se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. E então ele entendeu, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o desafio, qualquer que seja a tempestade, mas sempre teremos a companhia do Senhor. Ele está conosco e com Ele nós enfrentamos toda e qualquer situação, porque se Cristo comigo vai, então estou disposto a ir a qualquer lugar, em qualquer situação que Ele nos permitir chegar. Mas há uma outra coisa que nós aprendemos com as tempestades, é que nas tempestades é uma excelente oportunidade para que Deus tenha o seu nome glorificado. Tempestade é um excelente momento para Deus glorificar o seu nome nas nossas vidas. Porque às vezes naquilo que nós sabemos fazer, ou naquilo que nós achamos que somos suficientes, então nem sempre permitimos que Deus receba a glória pela vitória que Ele nos dá. Porque às vezes sempre haverá a mão humana, então diz assim, não, fui eu que fiz. Alguém diz, Deus me deu esse carro. Não, irmão, eu que estou pagando, eu comprei, estou pagando, e aí nem sempre a gente deixa Deus ser glorificado, mas muitas vezes Deus nos permite estar em situações que ninguém pode fazer nada, nem mesmo você. E aí nessa situação toda a glória será somente dele, porque aí nós vamos chegar numa situação que diz assim, se o Senhor não fizer, então ninguém mais poderá fazer.
É o caso dos discípulos. Não são pescadores? São. O barco não é seu? É. Você não conhece o mar? Conheço. Mas aí por que você pensa que vai morrer? Porque essa tempestade é muito grande, eu não consigo atravessá-la. Então, se você vir essa situação sendo resolvida, a glória será somente do Senhor, porque Ele é quem faz. Gideão recebe uma grande tarefa. Gideão, você é que vai liderar o exército de Israel contra os midianitas. Tá bem, eu vou. Reúna o povo para lutar. Ele reuniu e quando fez a contagem, 32 mil homens apresentaram-se. Eram mais de 100 mil do outro lado. Mas Gideão talvez tenha pensado, vai dar, nós vamos conseguir, cada homem de Israel vai ter que matar uns 4 ou 5, mas os israelitas são fortes e vamos pelejar e nós vamos conseguir essa batalha. E aí Deus disse, Gideão, tem muita gente no seu exército. Porque se vocês ganharem esta batalha com essa quantidade de soldados, vocês mesmos vão dizer, foi a nossa mão quem nos libertou. Então Gideão, diga aos covardes e medrosos que voltem. E aí Gideão gritou, covardes e medrosos voltem. 22 mil foram embora para casa. Aí Gideão só ficou com 10 mil homens. E agora cada homem tinha que matar muito mais de 10 do outro lado para conseguir a vitória. Mas talvez Gideão pensou, mas eu acho que ainda vai dar. O povo de Israel é valoroso, nós vamos lutar. E Deus disse, Gideão, tem muita gente no seu exército. Manda o povo para a água. Quem pegar a água com a mão e trouxer a boca, você separe de um lado. E quem for com o rosto na água e lamber como um cachorro, você separa para o outro lado. E quando separou aqueles que tomavam água, mas estavam vigilantes, só contou 300 pessoas. Pronto, Gideão, está aí o seu exército, pode marchar para a luta. E aí Gideão pensou, se Deus não fizer, como que 300 vencem mais de 100 mil do outro lado? Como que com tão pouca força nós vamos conseguir enfrentar essa situação? Como que não sei nem o que fazer, nem para onde ir? Como é que eu vou vencer esta situação difícil? Como é que eu vou sair fora dessa tempestade se eu não tenho força nem para me levantar? Aí é a situação onde Deus diz, é essa a melhor situação que eu encontro para agir, porque se você não pode fazer nada, então toda a glória será somente dele. Ele será totalmente glorificado quando a vitória chegar nas suas mãos, porque nós haveremos de dizer, foi o Senhor quem fez, visto que nós não tínhamos nenhuma condição de fazer coisa alguma. Essa é a melhor situação para agir e para Deus fazer algo por nós, é quando nós encontramos situações impossíveis. Essa, aliás, é a especialidade de Deus. Sabe em que Deus é especialista? Ele é especialista no impossível. Quando você diz, não dá, não pode, não tem mais jeito, o médico disse, não tem cura, a pessoa disse, não tem nenhuma solução, esta é a melhor situação para Deus agir, para demonstrar o seu poder, porque Ele fará e a glória será completamente dEle. Ele será totalmente glorificado através dessas situações. Mas nós podemos entender que Deus, Ele sempre agirá em nosso favor. Deus sempre fará aquilo que é a sua vontade nas nossas vidas, mas nem sempre será no tempo que eu quero. Sempre será no tempo de Deus. Nós vivemos numa vida corrida, vivemos numa sociedade do fast food, que nós queremos tudo para ontem. Nós queremos chegar no restaurante e não precisa pedir nada, pega o prato e já faz o seu, chega e pesa e paga e come e vai embora e ótimo. Eu quero entrar no carro por aqui, fazer o pedido e quando eu sair do outro lado, sem descer do carro mesmo, já pegar a minha comida e sair comendo, que é para ganhar tempo. Nós queremos tudo muito rápido para funcionar e por isso tem telefone para pedir isso, aquilo, outro, e tudo hoje funciona
nós ganharmos tempo, e nós queremos levar essa mesma situação para Deus, e nós queremos pôr o joelho no chão e dizer: Deus, olha, a situação é essa, eu quero a resposta para hoje, devia ter sido para ontem, e nós queremos que a coisa funcione desse jeito, mas nem sempre será desse jeito. Porque Deus tem o seu próprio tempo. Deus agirá, mas no tempo dele, porque Ele sabe qual é o tempo melhor para as nossas vidas. Até porque tudo vai depender também de o que é que Deus está querendo trabalhar na minha vida. O salmista disse, eu falei no início, vou repetir, Salmo 119, não me lembro se versículo 71, 72, ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Situações na nossa vida são situações da escola de Jeová. Às vezes você diz: mas eu sou crente, estou servindo a Deus, estou fazendo a obra do Senhor, ando em fidelidade, e por que eu estou enfrentando essa tempestade tão grande? Sente, pega o caderno, o lápis, parabéns para você, você está inscrito na escola de Jeová e está fazendo um curso. Qual é o curso? Eu não sei, vai depender do tempo, vai depender do curso que você está fazendo. Às vezes é um seminário intensivo, com Jonas foi 3 dias no ventre da baleia, é um rápido e intensivo seminário, muito forte, mas de pouca duração. São tempestades rápidas, mas às vezes é um longo e demorado curso. Sabe Moisés? Moisés era o príncipe do Egito, treinado para ser obedecido e não ser questionado em situação nenhuma. Estava alguém como no palácio para mandar e ser obedecido. Era um homem brabo, matava egípcio no tapa. Aí Deus disse: Moisés, eu preciso de você na minha obra, mas do jeito que você está, não está bom não, você vai fazer um curso. É mesmo, Senhor? E aonde é que eu vou fazer o curso? Você vai para o deserto. E que curso é que eu vou fazer? É doutorado em mansidão. Quanto tempo demora? Não é rápido, é só 40 anos. E aquele homem Moisés, príncipe do Egito, que era senhor de todas as coisas e acostumado a mandar e ser obedecido, vai lá para o deserto, tomar conta de ovelhas, aprender com o Senhor. Mas quando ele saiu de lá, diz Números capítulo 12, versículo 3, e era o varão Moisés, o homem mais manso da terra. Que curso você fez, Moisés? Foi doutorado em mansidão. Quanto tempo demora? É rápido, é 40 anos só. Então eu não sei qual é o curso que você está fazendo. Eu gostaria muito, queridos, eu gostaria muito de nesta noite dizer assim: é hoje que Deus vai lhe dar a vitória, é hoje que o seu problema se acaba, é hoje que você não vai enfrentar mais nenhuma situação difícil, mas infelizmente não posso dizer, porque Deus é que tem o tempo certo de agir. Mas de uma coisa eu sei: Ele agirá, Ele fará, Ele tem o tempo dele na minha vida, na sua vida, e quando nós estivermos trabalhados naquilo para o que Deus enviou a tempestade, nós sairemos dela, porque o Senhor não nos levou para essa tempestade para morrermos nela, mas para sermos trabalhados pelo Senhor e aprendermos a andar com Deus cada dia, dependendo e fazendo a obra do Senhor no tempo certo e da maneira certa que Ele quer trabalhar em nós. Mas uma coisa é certa, queridos, nós muitas vezes somos livres pelo Senhor da tempestade, do problema. Às vezes Deus nos livra de uma situação que você nem sabe. Quantos livramentos Deus nos tem dado que nós nem sabemos que fomos livres daquilo. E às vezes a gente vai dirigindo e o pneu do carro baixa, e a gente desce reclamando: meu Deus, o pneu e tal, e tem que tirar alguma coisa que está na mala, e tirar pneu e trocar pneu, e aí a gente sai achando ruim, reclamando, estamos atrasados, e aí quando chega lá na frente, você descobre em um acidente, e porque nós não nos envolvemos naquele acidente, porque o pneu baixou lá atrás.
Às vezes há situações que nós somos livres de problemas e de coisas que nós nem sabíamos, nem percebemos que fomos libertos daquela situação ou livres daquilo que Deus nos dá livramento, porque todos os dias Ele está guardando o seu povo. Muitas vezes Deus nos livra do problema, mas algumas outras vezes Ele quer nos livrar no problema. Às vezes ele nem permite que você passe por dificuldade, mas às vezes Ele quer que você passe pela dificuldade para que você obtenha a vitória na própria dificuldade. Veja, Deus poderia ter evitado que Daniel fosse para a cova dos leões, sim ou não? Sim, Deus poderia ter evitado que Daniel fosse para a cova dos leões. Bastava ter cegado aqueles que foram espionar Daniel e vê-lo orando com a janela aberta. Bastava ter impedido o rei de assinar o decreto que eles queriam fazer. Mas o fato é que Deus permitiu que Daniel fosse levado para a cova dos leões. Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, mas Ele preferiu livrá-lo na cova dos leões, porque aí não só Daniel foi trabalhado, mas o nome do Senhor foi glorificado através daquela situação. Deus poderia ter livrado os 3 companheiros de Daniel, Azarias, Misael e Ananias, de passar pela fornalha? Sim, poderia. É porque você está acostumado a ouvir os nomes babilônicos dele, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus poderia ter os livrado da fornalha de fogo ardente? Deus poderia ter os livrado, sim. Mas Ele deixou que eles fossem até a fornalha. Só que eles não foram para a fornalha para morrer nela. Eles foram até a fornalha para que o nome do Senhor fosse glorificado. Nabucodonosor ainda quis forçá-los àquela situação, porque disse: muito bem, talvez vocês não tenham ouvido a orquestra tocar, então traz para cá, põe os 3 na minha frente, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Para que a fornalha foi aquecida 7 vezes? Foi somente para intimidar, porque ficou tão aquecida, de maneira que os homens mais fortes do exército, quando foram lançar lá os 3 homens, morreram por chegar perto da própria fornalha. Então, a ideia de aquecer a fornalha não era para causar maior sofrimento, porque, pelo contrário, a morte teria sido muito mais rápida com a fornalha tão quente. Foi para intimidar, para mostrar para eles que eles não deveriam entrar por aquele caminho. Vamos lá, toque a orquestra de novo. Imagine agora aqueles 3 jovens diante de todos aqueles que estavam ali. Enquanto estava lá, caladinho no meio da multidão, parecia que dá para a gente passar despercebido. Faz de conta que você vai amarrar o cadastro do sapato e aí passa assim. Mas quando vem na frente, aí é outra coisa. Às vezes conosco é assim, a gente está ali, é crente, e aí a gente, não, deixa quieto, não precisa ninguém saber que eu sou crente não, vamos ficar quietinho aqui, caladinho. Mas às vezes Deus permite situações para que você vá para Berlinda, para que você vá para a vitrine, para que você apareça numa situação onde a sua fé será aprovada. Mas por que, Deus, eu vou aparecer desse jeito? Por que eu estou nessa situação? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus poderia nos livrar da tempestade, mas Ele quer nos livrar na tempestade. Vamos lá, toca aí a orquestra. Eles disseram: olha, rei, é o seguinte... Se Deus quiser nos livrar, então Ele nos livrará. Mas também, se Ele não nos livrar, nós não nos submeteremos à tua vontade. Toca a orquestra. Não se ajoelharam. Pega, joga na fornalha. Os homens mais fortes do exército que jogaram, eles mesmos morreram por causa da força das labaredas. E aí Nabucodonosor olha espantado. Como pode ser? Mas nós não lançamos 3 jovens... Como eles estão caminhando dentro do fogo. E não são 3, agora eu estou vendo 4. E o aspecto do 4 parece ser semelhante ao Filho dos Deuses. Ei, vocês, venham para cá, saiam de dentro da fornalha. E eles saem caminhando. Alguém vai cheirar lá e vai dizer... Nem cheiro de fumaça tem. A única coisa que se queimou foram as cordas que prendiam aqueles homens. Como é que isso aconteceu? Aí Nabucodonosor resolve dizer...
Toda glória seja ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Ele é glorificado nas nossas vidas. Às vezes Deus nos livra do problema, mas às vezes Ele quer nos livrar na prova, na dificuldade. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo pergunta assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. E ele prossegue perguntando e diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele estava dizendo, não é fora destas coisas, mas dentro delas. Na perseguição, mais do que vencedores. Na angústia, mais do que vencedores. Na tribulação, mais do que vencedores. Na fome, no perigo, na nudez, na espada. Ele disse: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque ele dizia: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem outra criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Às vezes Deus nos permite passar pela tempestade e nós até perguntamos: meu Senhor, por que estamos passando essa dificuldade? Por que essa tempestade? Parece que não vamos escapar, parece que o problema é muito maior do que nós. De fato, às vezes parece que as ondas são tão imensas que nós pensamos que vamos morrer como aqueles discípulos. Mas o Salmo 93, o salmista escreve uma situação que parece que ele está olhando para os problemas, parece que está olhando para as dificuldades, parece que está olhando para a tempestade, e ele grita dizendo: os rios levantam, ó Deus, os rios levantam as suas grandes ondas. Aleluia. É a tempestade, é o tsunami, é a onda que vem, parece que vamos morrer. Mas de repente ele olha para acima das nuvens, acima das ondas, acima do problema, acima da dificuldade, porque o problema que você enfrenta pode até ser maior do que você, mas certamente ele não é maior do que o Deus a quem você serve. A dificuldade que você enfrenta talvez seja maior do que as suas forças, mas não é maior do que o Deus que está conosco. Então, quando o salmista olha, ele diz assim: mas o Senhor nas alturas é maior do que as grandes ondas do mar. Ele está conosco e nós vamos enfrentar essa tempestade e você vai sair dela, porque Deus está apenas trabalhando nas nossas vidas. É uma lição a mais na escola de Jeová que nós estamos enfrentando quando vem o problema, quando vem a dificuldade. Não importa se é grande ou se é pequeno, o fato é que Deus será glorificado nas nossas vidas em todas essas situações. O hino 578 da nossa harpa cristã, sei que muitos de vocês conhecem, ele foi escrito por uma jovem senhora por nome Mary Ann Baker. Mary perdeu o pai e a mãe vítimas de pneumonia. E o seu irmão mais novo estava com a mesma enfermidade. E ela vendeu algumas coisas, juntou algum dinheiro para enviá-lo para os estados do sul. Ela morava nos Estados Unidos da América. O norte é frio, é mais próximo do Polo Norte, e o sul é mais quente, próximo ao Atlântico Norte. Então ela juntou algum dinheiro para poder mandar o seu irmão para os estados do sul, onde era mais quente, onde ele poderia recuperar-se melhor daquela pneumonia. Mas o fato é que, chegando lá, ele também veio a falecer. E aquilo foi um problema, uma dificuldade na vida daquela jovem senhora. Ela ficou muito abatida, perdeu o pai, perdeu a mãe, agora o seu irmão também morreu. Ela estava muito, muito triste.
Então a história diz que o pastor pediu que ela preparasse um hino para a escola bíblica dominical, a lição que as crianças iam estudar na escola dominical, e quando ela foi olhar o texto que ia ser trabalhado com as crianças na escola dominical naquele domingo, era exatamente esse texto de Marcos capítulo 4, que dizia: Jesus apazigua a tempestade. Jesus acalma a tempestade, era o título da lição. E ela pensou, mas a tempestade que eu preciso que Jesus acalme é a tempestade da minha vida. Eu preciso que Deus trabalhe na minha vida. Eu estou enfrentando uma tempestade. E naquela dificuldade, enfrentando aquele problema, ela escreve a letra deste hino. A primeira estrofe, ela fala do texto de Marcos, da situação que os discípulos estão enfrentando. Ela fala da situação que nós acabamos de ver Jesus trabalhando, e parece que são os discípulos que estão falando com Jesus e dizendo: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. E aí escute a voz de Jesus dizendo: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. E na segunda estrofe, N fala da sua dificuldade, do seu problema, aquilo que ela está enfrentando naquele momento. Ela diz: mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. Talvez seja a sua tempestade, a dor que perturba minha alma. Ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. E o mesmo Jesus responde: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.
E de repente, quando Jesus disse: mar, aquieta-te, vento, cala-te, e tudo se fez bonança, é quando Jesus chega na sua vida, é quando a tempestade se vai, é quando ele resolve a situação, é quando o nome dele é glorificado. Então eu, você, Mary, os discípulos e todos podemos cantar dizendo: Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. Goza, calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céus, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Fica de pé comigo cantando: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A tempestade vem, mas Jesus não disse que eles iam ficar na tempestade. Ele disse: passemos para a outra margem, nós vamos chegar lá. Jesus está conosco, Ele está no barco e nós vamos enfrentar a tempestade, mas sairemos melhores do outro lado. Nós sairemos mais fortalecidos e o nome do Senhor há de ser glorificado nas nossas vidas, porque Ele está conosco e é Ele quem manda no vento, é Ele quem manda nas circunstâncias, é Ele quem manda em todas as coisas, e o Senhor que manda em tudo está conosco e nos dará a vitória para a glória do nome dEle, para que o nome do Senhor seja glorificado.